Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Sexto Monumento, o nosso episódio número 25 desta segunda temporada, quando falta pouco menos de um mês para o começo do Tour de France e estamos naquelas provas de aquecimento. Terminou o Dauphiné e começou a volta à Suíça. Dauphiné vencido por Tadej Pogačar numa exibição de luxo. Na semana passada tivemos aqui a falar de um contrarrelógio menos bom e depois disso o homem ficou sentido e foi com tudo para vencer a classificação geral, deixando o seu grande arquirrival Jonas Vingegaard 59 segundos na classificação geral e Florian Lipovic completou o pódio no terceiro lugar, enquanto temos na volta à Suíça o João Almeida a lutar pela vitória, esperemos nós, depois de um início atribulado, mas já teremos tempo para falar de tudo isso. Hoje comigo conto com o meu grande amigo e colega Nuno Ferreira, está de volta aqui às lides do podcast. Nuno C, muito bem-vindo. Isto falta pouco para começar o tour, mas há quem diga que já acabou antes de começar. Olá David, acho que não é caso para tanto. É certo que o domínio do Pogačar foi, podemos dizer que avassalador. Ele já a partir era o grande favorito, mas talvez tivéssemos que criar um bocadinho até de fé para os crentes que o Vingegaard e o Remco pudessem estar talvez um nível mais próximo na montanha dele. Contudo, eu não tiro conclusões precipitadas, tal como não fiz de um contrarrelógio, que após esse dia podia dar a ideia que o Pogačar, quiçá, que vai ser sempre aquilo que vão dizer, que se o Pogačar não vencer será por causa da época e das clássicas e do que já ganhou, mas acho que é uma prova de preparação para o Tour, temos que enquadrar isso. É certo que para o Pogačar é bom, se calhar dá a sensação que o próprio Pogačar também não deu tudo ainda no Dauphiné, mas também o Jonas Vingegaard nomeadamente também vai aparecer a um nível de forma superior. O Vingegaard já não corria desde o Paris-Nice e não podemos deixar de ter isso em consideração. Portanto, eu não relativizo o resultado do Dauphiné, contudo aquilo que eu considerava que à partida seria o favorito para o Dauphiné e que também será para o Tour, ou seja, o Tadej Pogačar confirmou aqui as expectativas, mas acho que estamos muito longe de dar por atribuído o número 1 final do Tour, porque até lá a prova ainda nem começou, mas até lá muita coisa ainda vai acontecer e acho que o Vingegaard nomeadamente vai aproximar o seu nível do Tadej Pogačar. É a expectativa de muita gente, do próprio Vingegaard, que disse que precisava de subir um pouco o nível. Por outro lado, Remco Evenepoel ficou muito desiludido, podemos dizer. Ele venceu o contrarrelógio, mas terminaria apenas em quarto na classificação geral, perante um Lipovic que beneficiou de uma fuga também para se posicionar bem na classificação geral, a fuga da etapa 3, e terminou no pódio, mas demonstrou um bom nível, muito bom nível a subir. Ele que ainda não se sabe, ele aparece no Tour, mas aqui na start list, mas ouvi dizer que talvez não estivesse. Agora fiquei surpreendido por ver aqui na start list do Tour, porque diziam que ele não iria estar, mas consolida o grande ano que tem estado a fazer. Tinha sido segundo no Paris-Nice, quarto na volta ao País Basco e agora terceiro no Dauphiné. Está em bom nível este alemão, mas temos que falar um bocadinho mais destas três exibições de Pogačar, porque ele venceu duas etapas, foi terceiro na outra, chegando a par de Vingegaard, mas acho que a grande exibição é mesmo a etapa 6, a chegada a Combloux, que tinha a particularidade de ter sido nesta zona onde o Vingegaard fez aquele contrarrelógio magnífico no Tour de 2023, onde praticamente sentenciou o Tour, e onde aqui o Pogačar meteu um minuto no seu adversário, numa subida que era só de segunda categoria, mas tinha aqui umas rampas bem duras. Ele atacou praticamente no início e foi impressionante, Nuno, o quão rápido ele conseguiu abrir o espaço para os seus adversários. Em meia dúzia de metros ele
ele foi-se embora. Até mereceu aquele comentário do Geraint Thomas impressionado sobre o que ele diz, que os rumores é que os watts que o Pogačar fez em 20 minutos, ele disse que no máximo aguentaria aquilo 6 ou 7, por isso mostra bem o nível que está o esloveno, e que temos vindo a falar, não é? Praticamente nos últimos 2 ou 3 anos, sobre exibição após exibição, o que ele vai fazendo. Exato. Não é uma surpresa este nível do Pogačar. Olhando aqui um bocadinho e focando aqui mais nestas etapas então de montanha que nós tivemos no Combloux e depois também no dia seguinte em Valmenier, mas aqui nesta etapa no Combloux, por causa dessa questão do contrarrelógio que ele tinha perdido para o Vingegaard no Tour de 2023, havia aqui um bocadinho de expectativa, também após o contrarrelógio, e que vocês falaram na semana passada, e que temos que ser francos, se calhar não foi surpresa o Pogačar perder tempo no contrarrelógio para o Remco, mas foi um bocadinho de surpresa perder para o Vingegaard, porque Pogačar e Vingegaard não costumam estar muitas provas em conjunto sem ser o Tour, e quando estão no Tour as coisas já penderam ora para um lado, ora para o outro, portanto podemos dizer que na parte do contrarrelógio há algum equilíbrio entre eles, e como o Vingegaard vem de algum tempo de paragem, após o Paris-Nice, se calhar a expectativa seria que o Pogačar pudesse não ter perdido esses segundos para o Vingegaard. Mas aqui nesta etapa de montanha, tu falavas nessa questão dos watts, eu também vi muitas coisas escritas relativamente à forma do Pogačar mexendo aqui nas etapas de montanha, aqui no Dauphiné, nomeadamente a questão dele praticamente nem se levantar da bicicleta para fazer os ataques, mas neste dia foi impressionante. Acho que é uma das lições que podemos tirar aqui deste Dauphiné, foi a questão do Pogačar, aquilo que o Vingegaard sempre o vimos fazer muito em 2022 e 2023, quando não era ele a atacar, ou seja, o Vingegaard conseguia responder de pronto e seguir durante muito tempo com o Pogačar. E já na temporada passada, e agora ainda para mais aqui em 2025, com estes problemas físicos que o Vingegaard já foi tendo ao longo do ano, voltou-se aqui a sentir isso, que eu acho que é a principal diferença entre eles neste momento, que o Pogačar, quando faz os seus ataques, o Vingegaard no passado estava a conseguir seguir os mesmos, e aqui no Dauphiné, assim que o Pogačar acelerou, nomeadamente após trabalho de equipa muito interessante, como por exemplo vimos do Jonathan Narvaez, mais um que a UAE foi recrutar nesta temporada e que se calhar tem passado um bocadinho discreto face a estar numa equipa cheia de estrelas, mas que lhe deu ali um acelerado de corrida necessário para ele fazer um ataque que de facto foi incrível, foi estupendo, e claro que isto impressiona, e as pessoas e nós somos levados a dizer, depois de vermos isto, que o Pogačar já quase pode ter aqui um bocadinho o Tour já conquistado, porque o nível que ele tem face aos seus rivais é um patamar acima. Contudo, temos que ter também aqui alguma calma. Pareceu-me que depois no dia a seguir, se calhar o Pogačar não carregou tanto no acelerador, geriu um bocadinho mais a vantagem após ter atacado para o Jonas Vingegaard. O Vingegaard também pareceu que foi melhorando a sua condição física. É certo que poderá ficar também a ideia que se calhar o Pogačar também acabou por gerir mais um bocadinho, mas de facto, olhando aqui ao Vingegaard ou ao Pogačar, peço desculpa, foi o Pogačar ao nível habitual que nós já conhecemos. Vimos logo no início, na primeira etapa, inclusive a vencer naquele grupo restrito o sprint, e no que toca à montanha, neste momento não há hipótese para ele, e que teve a sua classe. Acho que no último dia também, se ele quisesse forçar um bocadinho, teria acabado por vencer. Acho que geriu mais um bocadinho as coisas com a sua equipa também, estando sempre ao lado ali da Visma, nomeadamente do Vingegaard e do Jorgensen. E pronto, foram mais 3 etapas, mais uma geral, e chegou às 99 vitórias, e provavelmente, sendo quase certo que no Tour há de conseguir a sua 100ª vitória na carreira, que também poderá ser algo emblemático, visto que foi aí no Tour que teve uma das suas melhores vitórias, logo ao vencer a geral em 2020, e está ao nível superior ao número 1 neste momento, principal candidato à vitória, mas vamos com calma, é preciso acabar os 21 dias depois em Paris. Quem, como dizíamos, teve talvez um Dauphiné amargo foi mesmo
O nosso Remco Evenepoel, ele também não tem tido uma época fácil, muito conturbada. Terminou apenas em quarto, mas depois de ter vencido o contrarrelógio e mostrar que, pelo menos no contrarrelógio, a sua arma forte está bem. Nas subidas, podemos dizer que esteve pior que o que o vimos no ano passado, pelo menos por agora. O próprio até disse que é desanimador ver o Vingegaard e o Pogačar irem embora com tanta facilidade. Veremos. Ele no ano passado também fez um Dauphiné nada animador, também venceu só o contrarrelógio, e até podemos dizer que nas etapas de montanha teve pior que o que esteve este ano e terminou em terceiro no Tour. Por isso não seria surpresa se o víssemos novamente em grande nível quando chegasse ao Tour. Sim, o Remco ainda vai aprimorar a sua condição. Eu continuo a achar que o Remco poderá ser talvez o terceiro favorito ao Tour, para o terceiro lugar. Vou sempre colocar um patamar acima o Pogačar e o Vingegaard, mas o Remco também tem a sua qualidade e eu não gosto, nem nunca vou descartar. Eu percebo essas palavras do Remco, é um bocadinho desapontante, porque um ano depois o filme aparenta ser o mesmo, ou seja, chega à alta montanha e o Remco de facto aparenta ter alguma dificuldade em conseguir seguir o ritmo do Pogačar e do Vingegaard, e acredito que para o Remco seja desapontante a questão da queda que teve, ou seja, mais um ano aqui longe da preparação ideal para o Tour, e depois se calhar na montanha nomeadamente as coisas continuam a não lhe correr muito bem. Ainda assim, ele até ao Tour tem aqui mais cerca de um mesinho, nem tanto, talvez 3 semanas aqui para melhorar a sua condição. Terá um início de Tour que até pode ser importante para ele, ou seja, a questão do contrarrelógio, que é o principal destaque aqui do Dauphiné para ele, ou seja, ele no contrarrelógio a sua forma está ótima, continua a ser capaz de ganhar tempo aos seus concorrentes, e o facto do contrarrelógio estar ali à quinta etapa poderá o beneficiar, e na minha opinião até o Remco, em face do que eu espero que aconteça nas etapas iniciais do Tour, o Remco até nesse dia possa chegar à amarela, e que acabará sempre por dar uma motivação extra. É certo que ele aqui no Dauphiné também conseguiu a camisola amarela, e isso não o impediu depois na etapa, na primeira grande etapa da montanha, de perder o tempo que perdeu para o Pogačar. Ainda assim, eu acho que o Remco aí depois num Tour com uma amarela também poderá dar uma motivação extra. Percebo as interrogações que fica para ele e para os seus fãs depois do Dauphiné. Ainda assim, eu acho que ele vai melhorar a sua condição e vai estar a um nível melhor na montanha. A minha grande interrogação, David, confesso-te que é um factor que também temos de ter em consideração. É certo que não foi muito necessário o ano passado, mas o papel de Mikel Landa em alguns momentos foi importante no Tour para o Remco, e este ano não haverá Mikel Landa e eu não vejo nenhum dos colegas do Remco a estar a um nível que, por exemplo, os seus rivais vão ter. Ou seja, nós olhamos para Pogačar e Vingegaard nomeadamente, e vemos que eles têm 2, 3 nomes que eu acho que vai ser quase certo estarem até ali aos últimos quilómetros nas etapas de montanha ao seu lado. E aqui no Remco fica-me sempre um bocadinho a dúvida no ar, que provavelmente eu acho que o que vai acabar por acontecer será ver um Remco isolado, e depois um Remco a apresentar estas dificuldades em seguir com o Vingegaard e Pogačar, e ficando em grupos mais recuados, onde os outros corredores vão deixar que seja o Remco a impor o ritmo. Depois até nessas etapas poderá passar um pouco mal, e talvez mais do que esta questão do tempo que ele perdeu e do facto de ele não ter conseguido seguir na rota do Pogačar ou do Vingegaard após os primeiros acelerações aqui nas altas montanhas, talvez o facto de ele também não ter aqui um colega, um gregário à altura, também seja um bocadinho preocupante, e também acho que esteja na cabeça dele e que faça com que o Remco tenha sido aqui um bocadinho do Dauphiné desanimado para aquilo que pode vir a ser o Tour de France. Olhando aqui outros nomes, os nossos franceses já encontraram o seu próximo coqueluche. Já vínhamos falando dele, não é? Paul Seixas, com 18 anos, terminou no top 10, se não me engano, oitavo na geral. Ainda foi prejudicado por uma queda já na última etapa, que perdeu o lugar para o Mas e também para o Barré, acho eu. Para o Matteo Jorgensen. Peço desculpa. Sim, tens razão. Estava a ver aqui na etapa errada.
um oitavo lugar, uma boa indicação. Foi tão bom esta exibição do Paul Seixas que ofuscou, diria eu, o Lenny Martinez, que já venceu a sua terceira etapa de montanha em provas do World Tour este ano e com uma excelente exibição. Também estou curioso para ver se ele lutará pelo top 10, lutará pela uma etapa no Tour. Isto na mesma prova onde Bardet se reformou. Os franceses estão aqui em mais uma passagem de bastão, não é? Entre gerações. Saiu o Pinot há uns anos, sai agora Bardet e já vem aí Lenny Martinez, que já conhecemos há alguns anos, Paul Seixas, Guilherme Martin continua nos seus top 10 fantásticos, mais um 10º lugar, não tinha dado por ele até ver agora. Continuam com nomes para torcer no próximo Tour, mas este Paul Seixas nós já conhecíamos, já dava nas vistas há algum tempo. Foi no ano passado, se não me engano, campeão do mundo de contrarrelógio em júniores, e aqui na sua estreia em Elites fazer este 8º lugar é sem dúvida muito significativo. Tem 18 anos, não é? Exato. Acho que isso já segue aqui mais ou menos os... eu acho que o único corredor que venceu uma corrida World Tour no primeiro ano do World Tour com esta idade foi o Remo, quando venceu a Clássica San Sebastián. Foi no seu ano de estreia também, mas ainda assim é uma exibição de luxo. Tem aqui os franceses mais um corredor para quem torcer para recuperar. Exato, para recuperar aqui a esperança e para depositarem todas as suas expectativas desmesuradas. Exatamente, para o regresso à vitória no Tour, que não está fácil para eles. Acho que aqui o Paul Seixas, de facto, aqui é um caso particular. Que me desculpem os fãs do Bardet e do Pinot. Eu sempre achei que lhes faltou qualquer coisinha, que lhes faltava à partida para o Tour, qualquer coisinha para vencer, mas este Paul Seixas, de facto, é um corredor à parte. Sei que tem 18 anos, sei que muita coisa vai mudar, também já falámos nisso ao longo das últimas temporadas aqui no nosso podcast, que 18, 19, 20 anos os corredores vêm cada vez melhor preparados e volta e meia já fazem grandes resultados em grandes voltas, mas o Paul Seixas, o que mais me espanta nele, acho que tem uma forma de correr bastante inteligente. Eu vi isso aqui no Dauphiné, foi a primeira grande corrida que eu tive assim mais de olho nele, mesmo focado, para perceber aqui o que poderia esperar ainda dele, que confesso que conheço os resultados que ele tem, mas nunca tive a oportunidade de ver aqui uma corrida dele assim muito ao pormenor, e foi aqui no Dauphiné a primeira vez que eu vi e fiquei muito agradado. De facto, acho que aquilo tanto que se fala nele vale a pena. É um caso sério e aqui os franceses, de facto, acho que têm aqui motivos para sonhar. Vamos ver como é que vai ser a questão da pressão, que eu acredito que eles vão querer levar o Paul Seixas o mais rápido possível ao Tour, e assim, só que acho que com 18 anos, ele faz 19 este ano, talvez para o ano possa fazer uma Vuelta, eventualmente, ali mais para o final do ano, mas tem que se dar tempo. No entanto, é aqui material de campeão, como se costuma dizer. É um craque e acho que vai ser um caso sério, juntamente com outros no futuro. No entanto, o que mais temos tido aqui nos últimos anos é sempre, todos os anos vão surgindo novos nomes, e os nomes que vão surgindo e vão aparecendo são craques, e o Paul Seixas, sem dúvida alguma, é aquele destaque aqui também, sem ser dos corredores habituais do Dauphiné. E falando aqui um bocadinho nos jovens, se me permites, David, dar aqui o toquezinho também no Tobias Allen de Lanson, que se calhar já não víamos fazer assim um resultado, na minha opinião, tão bom há muito tempo. Se calhar nunca o teria feito, ainda nunca conseguiu fazer neste nível. Ele que é um dos vencedores do Tour de l'Avenir dos últimos anos. Sabemos que do historial desta prova e de todos os nomes, que Bernal, Pogacar, etc., que venceram a corrida na última década, por exemplo, e que chegaram ao Tour e confirmaram com vitórias. E o Tobias Allen de Lanson, aqui talvez até motivado um bocadinho pela vitória do irmão na semana passada na Eslovénia, conseguiu aqui uma brilhante prestação, que eu acho que faz com que ele possa ser um dos nomes também a considerarmos depois para um daqueles vários nomes que nós colocamos sempre para um top 10 no Tour. Deu-me aqui bons indícios.
do que ele poderá fazer no Tour. Também é um dos destaques que eu queria fazer. E os outros, o outro também, já falaste há pouco, o Lipovic também esteve muito bem. Há a questão que se fala dele poder ou não ir ao Tour. Eu acho que ele vai ao Tour, porque ainda hoje, se não estou em erro, ontem, creio que a Red Bull ou o Roglic publicou qualquer coisa deles, os dois a treinar, alguns no mês de março, abril, juntos, mas só foi agora publicado, e em face até se calhar, de uma prestação um bocadinho abaixo da expectativa, um bocadinho não, muito abaixo das expectativas do Roglic. Eu acho que fazia todo o sentido o Lipovic, depois deste Dauphiné, ir ao Tour, porque o Lipovic está no presente, também temos de considerar como um dos nomes que podemos apontar àquele último lugar de pódio, que eu imagino que estará disponível, porque os outros dois serão para o Pogacar e para o Vingegaard. Fechada aqui então a página do Dauphiné, Pogacar sai por cima mais uma vez, Vingegaard é bom nem mau. Vamos passar à Suíça, mas primeiro, antes de falar da volta à Suíça masculina, falar da feminina, que terminou este fim de semana. No domingo começou a masculina, também estava a terminar a feminina, com a vitória da mulher da casa, Marlen Rosser, a mostrar mais uma vez que tem sido uma excelente contratação da Movistar e já tinha vencido a volta a Burgos, tínhamos ficado impressionados pela prestação dela a subir na volta à Espanha e agora a bater diretamente a Demi Vollering nesta corrida. Isto depois das duas se terem escapado logo na primeira etapa. Era uma etapa de apenas 95 km com uma primeira categoria ali no primeiro terço e foram embora as duas e depois acabaram por colaborar e no final a Rosser bateu a sua antiga companheira de equipa ao sprint, segurando aqui a amarela e não largando até ao final, e isto numa prova que não tinha contrarrelógio, que como sabemos é o ponto forte da Marlen Rosser, e vencendo ainda a etapa 4 e vencendo de forma isolada. Foi aqui que digamos, solidificou a vitória na classificação geral, com uma excelente exibição a subir e também a descer. Sabemos, não é, Nuno, que o Tour tem um perfil diferente. Ela que vai correr Giro de Itália e Tour, achas que é de esperar? Temos aqui a maior desafiadora para a Demi Vollering nas grandes corridas que aí vem. Se bem que no Tour, no Giro, a Vollering não está, em princípio não está na start list, está sim a Rosser. Quem sabe se ela já chega ao Tour com o Giro no bolso, até porque aí sim há contrarrelógio, que é a especialidade dela. Mas nós temos falado praticamente todas as semanas, não é? Que sempre que há corridas femininas e que ela está em ação, que foi uma excelente contratação da Movistar e levou o nível da equipa. Se calhar não esperávamos que ela fosse talvez a maior desafiadora da Demi Vollering até o momento. Certo, não fosse a Demi Vollering ter ido para a FDJ, e estaríamos aqui a dizer que se calhar era a contratação mais bem sucedida desta temporada. De facto, aqui a Movistar já não tinha um abono de família destes, algo parecido desde aqui da Nick Van Vleuten. De facto, a Rosser está-me a surpreender, acho que a mim, a todos. Sabíamos da qualidade dela, nomeadamente no que tu falavas no contrarrelógio, mas estes resultados que ela tem estado a fazer e o nível próximo que ela tem apresentado muitas vezes das principais corredoras, nomeadamente à cabeça a Demi Vollering, faz com que possa sonhar aqui com algo interessante, acho eu, mais na parte do Giro de Itália. Não tu dizias, ela pode beneficiar da não presença da Demi Vollering, que é um caso à parte. Acho que é a favorita número 1 para qualquer grande volta onde vá participar, mas sem estar a Demi Vollering presente, abre aqui um bocadinho a janela para que a Marlen Reusser possa ambicionar talvez um pódio. Não vou levar demasiada fasqueia, porque também aqui nos giros estão previstas correr outras corredoras que eu acho que são mais favoritas para este tipo de provas, nomeadamente a Roland Borghini, que é vencedora em título, e também depois não podemos esquecer da FDJ, que também tem as gregárias de luxo da Demi Vollering aqui com uma oportunidade de poder brilhar, seja a Music ou a Labus.
que eu acho que depois acabam por ser um bocadinho talvez mais favoritas aqui para o Giro de Itália. No entanto, em face do que vimos aqui na Suíça, bater a Vogling para mim é sempre uma surpresa, e um resultado de destaque que faz com que a Marlene Reusser seja aqui um dos grandes nomes do ano, e foi aquilo que eu comecei por dizer, não fosse a Vogling ter ido para a FDJ e seria o grande destaque a nível de contratações da temporada, e a Movistar, tanta porrada muitas vezes leva, acertou desta vez aqui numa contratação, e a própria Marlene Reusser acho que acabou-lhe por fazer muito bem. Lá está a sair da ST Works, aquela equipa que por vezes tem demasiados corredoras para disputar as vitórias, um bocadinho aquilo que, surge que acontece no masculino com a UAE, aqui acontece na FDJ, ainda mais no feminino, seja porque têm a melhor sprinter da atualidade ou porque continuam a ter, e no passado tinham se calhar a melhor voltista também a correr para elas, e a Marlene Reusser sempre teve um bocadinho tapada, e agora aqui com esta vinda para a Movistar com perspectivas de liderança faz com que ela esteja a conseguir estes resultados que eu confesso que não esperava. Esperávamos ver a Marlene Reusser a vencer através de fugas, de contrarrelógios, quiçá ali em alguma montanha conseguir ali uns top 10 interessantes, mas neste nível eu não esperava, confesso, e faz com que para o Giro, apresentando-se nesta forma que elas têm estado a apresentar, e se calhar com uma Elisa Longo Borghini, nomeadamente, que continua a ser para mim a favorita, mas se calhar uma Borghini que com o passar da idade também já não tem se calhar o nível que já vimos ter noutros anos, e também teve uma mudança de equipa, portanto pode sonhar aqui com algo que se calhar no início do ano, pelo menos eu e muitos acredito que não esperávamos para a Marlene Reusser, nomeadamente neste Giro de Itália que já vamos ter aqui na vertente feminina, quando estiver-se a disputar o Tour de France masculino. E agora falamos da Volta à Suíça masculina, na altura em que gravamos, vai já na sua terceira etapa. A etapa de hoje teve vitória de Quinn Simmons, a de ontem Vincenzo Albanese, e a primeira vitória de Romain Grégoire, que é o atual líder da classificação geral. Podemos dizer que esta foi a etapa que mudou tudo. E é curioso como as coisas mudam, porque na corrida feminina, que percorreu o mesmo percurso, não esteve tão mau tempo como depois se abateu sobre a corrida masculina, e que marcou muito o dia e o desfecho. A verdade é que não sabemos como, porque não vimos. Estava uma fuga enorme na frente e composta de excelentes corredores, para além do Gregoire, Vauquelin, Ben O'Connor, Castrillo, Alaphilippe. Isto são só alguns dos nomes mais consagrados desta fuga. E quando demos por nós, era uma fuga já com mais de 2 minutos para o grupo principal, e com estes corredores na frente não estavam só em busca da vitória na etapa, queriam mesmo aqui já abrir diferenças para a classificação geral. E no final a vitória sorriu a Romain Grégoire, um corredor, outro francês, não é, que tem estado em bom nível, tem apenas 22 anos, e ele fez umas boas clássicas das Ardenas. Lembramos-nos naquela Milan-San Remo, não é, quando foi o ataque do Pogačar, ele tentou acompanhar o grupo, onde foi o Pogačar, o Ganna e o Van der Poel, mas não conseguiu. Ainda tentou nos ataques da Cia Pressa, mas depois ficou para trás. Mas está neste momento o corredor francês na liderança, com uma vantagem considerável para os adversários, aqueles que eram os favoritos à partida. E falamos principalmente do João Almeida. Ele tem 3-17 para o João Almeida, e mesmo para os outros adversários tem 25 para o Vauquelin, que é segundo, e terceiro para o Barthelem, e 27 para o Barthelem, que é terceiro. Mas Nuno, estamos aqui curiosos, não é, para ver se o João Almeida consegue fazer a remontada, porque este tempo todo perdido não era esperado, apesar de que o AE também pôs um corredor na frente, mas não conseguiu chegar, não é, naquele grupo principal. Por isso suponho que não seja
o objetivo de tentar ganhar com o Ross Charter vai ser mesmo com o João Almeida. Uma corrida que tem sido atribulada para a equipa do João Almeida. O homem da casa, Jan Christensen, o Christen, caiu logo na primeira etapa, disse até que pensou em abandonar, mas parece que ele está ótimo porque hoje esteve ao ataque, já é a nova persona não grata entre os adeptos portugueses. E diga-se, em abono da verdade, com alguma razão, porque esta juventude Já não há respeito. já não há respeito. É como se costuma dizer, a juventude ninguém quer trabalhar, toda a gente quer liderar, ninguém quer trabalhar. Exato. E a verdade é esta. Mas vamos falar aqui deixando as brincadeiras de lado, falar aqui da diferença, da vantagem que tem o Gregoire e da montanha que tem para escalar o João Almeida. Nós conversamos na semana passada que aqui eu e o Rui, que não era um percurso tão tradicional da Suíça em termos de ter as subidas mais longas e duras, e tem aqui um percurso quase que parece uma mistura eu diria de um Paris-Nice com a volta ao País Basco, não é? Porque Sim. Tem muitas subidas mais curtas e mais duras. Amanhã a etapa 4 até é, digamos, a que tem a subida mais complicada, subida ao Splugen Pass. Eles depois descem para Isola e terminam aqui do lado italiano. Não é uma subida assim tão dura como aquelas onde o João Almeida, por exemplo, fez diferenças no ano passado. Ainda assim ultrapassam aqui também a barreira dos 2000 metros de altitude, que também faz diferença. A questão é, acreditas numa remontada do João Almeida? Pois, as coisas mudaram um bocadinho entre a previsão do que seria a volta à Suíça e do que é hoje quando estamos a gravar, porque à partida da volta à Suíça, mesmo com este percurso que vocês referiram, que é ligeiramente diferente do que estamos habituados na Suíça, o João Almeida, para mim, até em face dos últimos resultados dele, era o favorito número 1 e para vencer até de uma forma talvez um pouco até tranquila. Digo mesmo isto, porque o João está a um nível, olhando aqui à start list, que eu acho que não tem rival à altura. Contudo, depois daquela primeira etapa, não vale a pena agora chover, voltar aqui a falar da chuva e da questão que o João tem tido com as etapas de chuva. Foi mais uma vez uma etapa dessas em que volta a perder tempo e que a UE volta a estar um pouco mal. E olhando aqui já o que o João pode fazer para tentar vencer e recuperar este tempo, tu referes aqui, de facto, eu concordo contigo, esta etapa que já vamos ter aqui na próxima etapa, que é a quarta etapa, a etapa de quarta-feira, é a montanha talvez que é mais ideal e mais ao jeito do João que nós devemos, olhando aqui ao percurso. Contudo, eu não estou a ver o João a mexer tão longe. É certo que o João já mudou um bocadinho ali o que nós vimos, o que nós estávamos habituados a ver nele, nomeadamente no País Basco. Já fez ali um bocadinho umas coisas diferentes, mas sempre com uma quilometragem para o final mais curta. E aqui uma subida destas ali a cerca ainda praticamente 50 km para o fim, depois uma longa descida, a não ser que o João consiga levar algum colega de equipa consigo, o que eu também acho difícil. O Jan Christensen está cheio de força. Pois, exato, mas será que o Jan Christensen não vai para a fuga? É certo que ele pode descair-se também sempre, mas não estou a ver ali a dupla. Gross-Schartner talvez, mas agora também fico com dúvidas, será que a UAE vai querer queimar o Gross-Schartner ou trabalhar ainda com o João? Fico com dúvidas. De facto, eu acho que o João, mesmo para as etapas que vão haver mais para a frente, e o contra-Rógio, o João claramente é favorito, mas depois as etapas que acaba por haver ali no sábado e na quinta-feira com alguma montanha, não é propriamente a montanha onde o João se sinta mais confortável e onde ele obtém os melhores resultados. Se ele quer vencer a Suíça, eu acho que já aqui, amanhã, nesta quarta etapa, ele não pode descartar que, havendo movimentações de um outro corredor, que também tenha ambições já geral, que possa seguir e possa tentar fazer diferenças, ou se ele se sentir bem, que é o AE, e se tiver colegas de equipa que eu consiga acompanhar, que possam colocar um ritmo. É certo que podem deixar uma fuga ganhar do tempo, porque eu até acho que isto será uma etapa que pode dar para a fuga perfeitamente, mas depois, no que toca à geral, eles colocarem um ritmo alto e tentarem colocar dificuldades, desde logo no Romain Grégoire, por exemplo, que tem que começar a colocá-lo em dificuldades caso queiram recuperar o tempo, e é muito tempo, e é aqui uma oportunidade e não podem deixá-la passar.
No entanto, não está fácil para o João. Se eu acho ainda que para os outros candidatos, a priori, antes do Tour, ele não tem tempo praticamente nenhum a recuperar, com exceção do Ben O'Connor. Aqui Romain Gregoire, numa Groupama, isto será uma vitória importante para ele e para a equipa, e eu vejo-os empenhados em tentar fazer tudo para defender a liderança. E este tempo, mesmo que o João tenha conseguido nesta etapa terça-feira ir ali buscar 6 segundinhos, não chega, é preciso muito mais, e não sei até que ponto o João está com perspectivas de arriscar, e naquele tipo de montanha que vamos ter mais para a frente, em que nós nunca vimos o João a estar ao seu grande nível, ou seja, a conseguir fazer a diferença, até por norma vemos o João a perder algum tempo nesse tipo de etapas, que é aquelas etapas que têm aquelas montanhas curtas no final, bastante explosivas, que não são de todo o ideal para ele. A situação aqui está um bocadinho complicada na Suíça, portanto, se calhar aqui esta quarta etapa, a UAE, na minha opinião, deveria tentar fazer aqui qualquer coisa, por mais que eu acho que o João, não sei se está disposto a arriscar praticamente a 50 km do final, isolar-se ou estar com 2, 3 corredores junto de si, e eventualmente numa descida, não sei bem como estão as condições climatéricas nesta etapa, correrão com o risco e depois até colocar em causa o futuro e os próximos objetivos. Portanto, a situação está aqui um bocadinho complicada e acho que o Romain Gregoire está numa boa posição, não descartando obviamente o Ben O'Connor. Temos o Ben O'Connor bem presente do que ele fez na Vuelta. É certo que o Ben O'Connor este ano também tem estado um bocadinho discreto, mas também o principal objetivo do Ben O'Connor ainda estão a chegar, portanto acredito que já possa estar aqui um bocadinho numa forma melhor, mais perto do seu nível, e até eventualmente pode ser um aliado do João, porque não? O rival deles neste momento é o mesmo, e o João também terá de procurar algumas alianças extra-equipa para tentar recuperar este tempo e fazer aqui alguma coisa ligeiramente fora do habitual que estamos habituados a ver nele, que é aquelas subidas nas montanhas mais longas, com mais de 10 km, por exemplo, de extensão, onde o João é fortíssimo nesse tipo de montanhas. Aqui são um bocadinho mais curtas, vamos ver como é que ele se consegue adaptar, mas caso queira vencer e caso o João também queira ser um daqueles nomes que temos falado e que tem sido falado como um dos principais nomes apontados a um pódio eventualmente no Tour, naqueles lugares pós-Pogacar e pós-Vingegaard, também tem que se impor, também tem que fazer aqui um teste e superar aqui este desafio que tem aqui na Volta à Suíça. E que neste momento, na minha opinião, não está fácil. No entanto, eu acredito que o João, pelo menos no final, ainda seja capaz caso não consiga vencer, finalizar ainda no pódio, porque no contrarrelógio final eu acho que o João consegue recuperar ali 30, 40 segundos pelo menos aos seus rivais diretos. Eu acho que ele eu acho que ele na cronoescalada é senhor para ganhar mais. Eu estou carente, até porque depois saíram os tempos, não é, do dia de domingo, e ele supostamente subiu 30 segundos mais rápido aquela segunda categoria em relação aos seus adversários. Eu acho que realmente a maior questão será, como tu disseste, se ele vai querer arriscar muito. É que nós nunca vimos o João fazer isto, pelo menos que eu me recordo, e tenho quase certeza que nunca surgiu isto. Numa perspectiva de recuperar tempo, não. Mas se pensarmos, por exemplo, nas exibições que ele fez no País Basco este ano, muitas vezes, principalmente, por exemplo, na última etapa, ele atacou consideravelmente de longe. Ou seja, já o vimos atacar sem ser esperar pela última subida, mas não tinha que recuperar 3 minutos para a frente. Exatamente, também há a questão de recuperar o tempo também. E depois temos que... Porque quando ele já é líder e ataca, depois se calhar os outros já pensam, bem, deixa-o ir, vamos fazer aqui a nossa corrida. Aqui ele tendo que recuperar tempo digamos que é um alvo mais... não é mais fácil que eu quero, mas é um alvo mais evidente, por assim dizer. Vão correr contra ele.
Exato, é que depois, olhando para as etapas seguintes, com exceção do contrarrelógio, é um bocadinho aquelas subidas que se calhar até acabam por favorecer mais um O'Connor ou até mesmo um Romain Gregoire do que provavelmente o Mas João. a questão é que eu acho que são subidas muito enganadoras, porque lá está, por não serem tão longas. Mas a etapa 5, as duas subidas finais têm praticamente 10% de inclinação média. O João é, pelo que vimos ele fazer este ano, acho que ele é muito favorito a vencer pelo menos a etapa 5. Se calhar até mais que a 4 ou a 7, mas a 5, acho que a 5 é ideal para ele recuperar muitíssimo tempo. Eu acho que ele tem capacidade para deixar para trás qualquer um dos seus adversários Sim, também. nessa etapa. E depois a cronoescalada, temos que, isto, uma pessoa olha para o perfil e vê só uma subida, depois temos que olhar os números, também é uma subida de 9 km a 9%. Eu acho que é ideal para, nós vimos o que ele fez no ano passado na cronoescalada, não é, da Volta à Suíça. É ideal para ele ganhar tempo. Lá está. Eu não sei se ele vai vencer a classificação geral ou não, mas vai fazer Sim, se não vencer faz pódio, grandes acho eu, exibições. na pior das hipóteses, acho Sim. que faz pódio e eu E acho acho que pode pôr uma ou duas etapas no bolso. Pelo menos eu sim, conto lá. contra-relógio e talvez a etapa 5 que tu agora referes. Sim, olhando aqui um bocadinho mais ao pormenor, talvez, sim. A minha receio, mas já está, tenho que mudar aqui também um bocadinho de chip e assumir que o João vai ter aquela mesma postura que teve aqui um pouco já na Itzúlia e que o facto de existir ali uma dupla passagem no circuito final na montanha não o impeça de, por exemplo, atacar logo na primeira subida. E aí sim, concordo contigo com o que tu dizias, o João depois até podendo seguir isolado e atrás não haver forças para perseguir, porque também de certeza absoluta que o pelotão estará, o que restar do pelotão vai estar muito reduzido, o João depois também a rolar, nós sabemos que o João é muito forte nisso e consegue também poder manter o ritmo, mas já há algum tempo eu com o O'Connor até confesso que não estou muito preocupado, eu não sei porquê, embora não seja a sua especialidade, eu acho que o Gregoire e a Groupama vão apostar muito em defender esta liderança e esta possível vitória aqui na Suíça, porque poderá ser talvez a principal vitória à geral que eles podem alcançar nesta temporada. Sim, E daí eu achar que o Gregoire, depois motivado, é jovem, motivado por estar com a amarela, eventualmente também temos que dizer, uma start list que não é tão forte como é habitual, por exemplo, na Suíça e em outras provas deste género do World Tour, também poderá dar aqui uma motivação extra e fazê-los acreditar que é possível vencer e colocar aqui um bocadinho o João em algumas dificuldades. Não está fácil, na minha opinião, contudo, é perfeitamente possível ele vencer. E acho que na pior das hipóteses, caso não vença, estará sempre no pódio o João. Tenho é que se calhar fazer aqui um bocadinho vamos ter é que ver o João fazer aqui algo de diferente um pouco do que foi habitual vermos o João fazer, mas que já na Itzúlia, por exemplo, já vimos o João fazer diferente e fez muito bem, e que o repita, que também se conseguir repetir e se voltar a fazer o mesmo, também será bom sinal, e será que o João, caso não vença, pode não vencer, mas pelo menos aquilo que tu dizias, se calhar aqui no final da prova leva 2 vitórias para casa, e as vitórias numa equipa como o AE, eu já bati tanto nesta tecla ao longo dos últimos anos que era o que faltava ao João, ver a vitórias, portanto é sempre bom para marcar uma posição e também para lhe dar confiança, porque todos os corredores gostam de vencer. Ele, vitórias na Volta à Suíça, já conseguiu 2 no ano passado, 2 etapas. Agora vai em busca da classificação geral. Eu continuo a achar que pode dar. Veremos. Também é importante que acabem estas quesilhas na equipa e a equipa se une em torno dele. Por isso é que também começa a achar que ele amanhã é etapa 4, pode também querer atacar para meio que acabar com as coisas na equipa. Eu acho que acabar nunca vai acabar, porque o AE quando está afogado já sim, mas pelo menos nesta prova pôr as coisas em ordem.
Sim, porque até pode haver a questão de, neste momento, se poder achar, ou até o próprio. Nós não estamos dentro da equipa, não é? Estamos aqui a fazer suposições, mas o Félix Grossschartner pode acreditar, e o Félix Grossschartner, se nós, antes de ir para a UAE, se ele não estivesse na UAE, se calhar olhando aqui a classificação geral, dizíamos que ele, a par do Ben O'Connor, também era neste momento um dos favoritos a vencer a Volta à Suíça pelo tempo que conseguiu ganhar na primeira etapa. Agora, eu acho que o João está num patamar totalmente diferente e o Grossschartner só tem é que se agregar do João, tal como o Jan Christen. Eu se calhar, pronto, em face do Jan Christen já ter caído, aquilo que ele faz na segunda etapa, pronto, realmente é um bocadinho estranho, e até percebo as declarações do Mikel Bierg sobre aquele ataque, porque foi um ataque que a mim até me deu uma sensação que ele ia para a vitória, muito honestamente. Fiquei surpreendido com que o que restava do pelotão o ter conseguido apanhar na altura, na vitória do Albanese. Mas o Jan Christen ter passado e ter caído na primeira etapa e depois na segunda etapa ter feito aquele ataque tão forte, realmente deixa aqui a pensar que estes corredores na UAE, quando toca a trabalhar e não é para Pogacar, são um bocadinho alérgicos, para dizer o mínimo. Mas a relembrar, por exemplo, na volta ao Algarve, que lembramos que o Christian ganhou a etapa da Foia, Da Foia. que até Tem que o João faz segundo, não é? 1-2, para ter na geral final. O Christian terminou em nono, o Gregoire terminou em quarto. E uma prova que também tinha um contrarrelógio. Não era uma cronoescalada tão dura como a que vamos ter, era diferente. Subia o malhão no final, mas tinha muita zona plana. Mas nesse dia o Christian acho que até partiu de amarelo, se não me engano, exatamente, e fez um contrarrelógio muito mau. Por isso, eu acho que ele quer, por ser em casa, ganhar uma etapa, mas não terá nenhum pensamento em termos de classificação geral. Se calhar até tinha sido bom que ele tivesse ganho logo a etapa 2 para se acalmar, mas agora até ao fim também não há assim nenhuma etapa que seja muito boa para ele. Aliás, o João Almeida disse na antevisão da prova até que ele meio que deixou antever isso. Eu vi na entrevista na Portuguese Cycling Magazine que havia etapas que outros corredores podiam ganhar, mas que ele era o líder, e suponho que se estivesse a referir ao Christian. Sim, e agora, sendo líder, lá está, já nesta quarta etapa, por exemplo, tem que estar ao pé do João e definir Sim, a estratégia para daqui começar para a a recuperar frente tempos. todas as etapas são, Exatamente. tirando a 6, todas as etapas são para discutir a Sim, classificação geral. Mas eu destacava aqui também, há aqui uma coisa muito interessante comparada com o Dauphiné, é que o Dauphiné, todas as etapas de montanha eram etapas relativamente curtas, abaixo dos 150 e algumas até abaixo dos 130 km. Aqui são etapas bem longas. A etapa da manhã, a etapa 4 tem 193, a etapa 5 tem 183 e depois chegamos à etapa 7 que tem mais de 200 km. E acho que isso também beneficia o João Almeida, esse fumo. sim, concordo contigo. Poderá beneficiá-lo. Bem, eu que antigamente era a crítica não é a palavra certa, mas não era tão entusiasta assim pelo João Almeida, agora estou convertido e acho que Mas sim, que eu acho que nós mudámos assim. um bocadinho depois dali do País Basco, nomeadamente a perspectiva, ou seja, acho que já vemos um João diferente, ou seja, nós sempre reconhecemos isto que ele está a fazer e sempre acreditámos que ele pudesse fazer isto, mas por um ou por outro motivo chegava sempre àquele momento em que acontecia um bocadinho como nós vimos no Paris-Nice, ou seja, um Paris-Nice onde o João tanto consegue vencer e bater o Jonas Vingegaard, como depois, se calhar no dia a seguir, o João já descola se calhar um pouco cedo, está mal colocado e depois acaba por hipotecar um bom resultado à geral. E acho que, não sei se foi uma mudança de chip ou algo do género, mas lá está, eu acho que é o efeito das vitórias, e Tesulia e Romandia fez com que vejamos aqui o João com outra capacidade e que ainda ao dia de hoje, embora esta diferença algo assinalável para o primeiro lugar, que não acreditemos que o João pode vencer isto. Veremos para a semana. Estamos aqui confiantes, uns mais que outros, não é? Mas veremos para a semana se o João Almeida alcança a sua terceira vitória em provas World Tour. Não sou ano, seria impressionante. Nuno, muito obrigado por me fazeres companhia e muito obrigado a quem nos fez companhia desse lado. Voltamos para a semana.